Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao podcast Personal Trainer Digital. Eu, professor Paulo Amaral, tenho a intenção de trazer aqui convidados para você que é praticante de atividade física ou tem intenção de iniciar um programa estruturado e também para estudantes e profissionais de educação física. Hoje nós vamos falar de atividade física e grupos especiais, nada mais, nada menos que uma das referências, uma das autoridades aqui do Brasil, professora doutora Carla Montenegro. Olá, primeiro, Paulo. É um prazer ter você aqui. Eu falo que já fazia tempo que eu queria trazê-la, acompanho o seu trabalho, não só eu, mas como várias pessoas. Para quem não sabe, a Carla Montenegro, ela é professora doutora, pesquisadora, ela personal trainer, também não basta ser só pesquisadora. Porque eu falo que tem uma diferença, né, Carla? Tem muitas pessoas que só ficam na docência. E quando vai para o mercado, acaba não tendo essa mesma a integração, né? Vamos dizer assim. Tem muita coisa que você está lá na teoria diferente na prática, né? Total, né, Paulo? Primeiro, obrigado pelo convite. Estou muito feliz de poder participar, de poder colaborar. E essa questão, né, de trazer a ciência para a prática, eu acho que faz diferença. Quando a gente atua na prática, a gente sabe que tem que atuar baseado em ciência. Mas muita coisa que a gente vê na ciência, a gente não consegue aplicar na prática. Então, eu acho muito importante, né, essa ligação da gente estudar, ser acadêmico, mas também não perder a mão na massa, que faz a diferença. A gente sabe o que dá certo e o que não dá certo na prática. É fundamental, né? Então, para começar, quem é a professora doutora Carla Montenegro? Eu sou profissional de educação física, né? Tive toda a minha formação voltada para a área da saúde, então fiz minha especialização voltada para a saúde, mestrado, doutorado. Atualmente atuo dentro do Hospital Israelita Albert Einstein, no Centro de Reabilitação, como referência dos serviços digitais. Tenho meu curso de pós-graduação em prescrição de exercício físico para grupos especiais e quero aí levar como missão ajudar outros profissionais de educação física a atuarem com segurança na área da saúde. Não, perfeito. E justamente a ideia, a gente fazer com que você, que já é praticante ou que você tem algum tipo de lesão, por exemplo, obesos, idosos, cardiopatas, pessoas que têm algum tipo de alguma patologia específica, né? Muitas vezes acha que não precisa fazer atividade física. Não sei se você é comum você ouvir essas pessoas falarem isso. Total, Paulo. Na verdade, as pessoas têm medo de fazer atividade física. Então, parece assim, eu tenho algum diagnóstico, eu tenho uma doença, eu sou conhecido como grupos especiais, não posso fazer. E, na verdade, é o oposto, né? Quando a gente pensa no benefício que a atividade física pode gerar para a saúde de um indivíduo, e principalmente quando ele é acometido por uma condição crônica, o exercício físico tem um papel muito importante de entrar como remédio, como parte do tratamento. Eu sei que tem profissional que não gosta de falar que exercício é remédio, mas eu sou daquelas que defende que sim, né? Então, é uma forma de tratamento, não medicamentosa, então sem uso de qualquer tipo de droga farmacêutica, e que a gente tem um potencial muito melhor do que qualquer remédio, porque a gente tem um efeito sistêmico. A gente consegue não só, eu estou procurando o exercício para cuidar da minha hipertensão, mas você vai cuidar da hipertensão, mas ao mesmo tempo vai melhorar a gordura corporal, saúde mental. Então não tem como você falar, é só nisso que eu quero atuar. Então a gente tem um potencial de transformar a vida do indivíduo como um todo. Porque coisa melhor que essa não existe, claro, né? E como professora de ensino superior, você percebe que alguns estudantes têm receio de fazer qualquer tipo de intervenção, prescrição? Sim, eles têm medo de trazer o efeito oposto, né? Então, a gente sabe que exercício traz benefício porque a gente coloca o paciente, o cliente, numa condição de estresse. E quando o profissional não se sente capacitado e apto, ele perde essa segurança, ele tem medo de causar risco de lesão, né? Qualquer risco à saúde, à vida do paciente. Então, eles têm um certo medo. Mas a gente sabe que o benefício é muito maior e se eu conseguir manejar, né, todos os indicadores e monitorar alguns pontos específicos para cada perfil, a gente consegue uma prescrição segura tranquilamente. Eu falo que é uma crítica que eu faço. Eu sou bem crítico nesse ponto, que eu falo que assim, se você vai fazer, por exemplo, fisioterapia, se você entra na área médica, na área de medicina, você já tem noção de que todo caso ele tem que ter um cuidado específico. Exato. Cada indivíduo é diferente do outro. E às vezes eu tenho uma sensação que na educação física, lógico que eu não estou generalizando, mas tem pessoas que é tudo 3 séries de 10.
Na verdade, o fácil. pessoal acha que trabalhar com educação física é protocolo para todo mundo mesmo, né? Então, é a diretriz, eu falo, o pessoal acha que é só seguir diretriz. A diretriz fala 5 vezes por semana, 30 minutos, aeróbio moderado, então vai passar para todo mundo. Treino de musculação, 3 de 10 para todo mundo. E não é isso, né? Então, a gente sabe que com base numa avaliação, a gente vai conseguir identificar condição clínica real daquele paciente, daquele cliente, e direcionar a prescrição de acordo com o que pode ser feito, com segurança, em potencializar resultado, né? Então, a gente tem que ter um pouquinho esse olhar que quanto mais individualizada é a prescrição, maior é o benefício do cliente. É possível individualizar sem ter diagnóstico? Não, fica difícil, né? Aí não tem como, se eu não conheço o indivíduo, não tem como individualizar, né? Então, acho que eu até reforço sempre, a gente não diagnostica, mas é com base na avaliação que eu consigo conhecer a condição clínica. Quem vai dar diagnóstico de doença ou de qualquer condição é o médico. E por isso que é muito importante esse trabalho conjunto com a equipe de saúde, né? Uma boa comunicação com a equipe multi. Então, na maior parte das vezes, a gente tem que saber se posicionar como profissional de saúde, porque eu acho que às vezes a gente tem um pouco de síndrome do impostor, sabe? Não, eu não sou, não posso falar com o médico, porque o médico venha a nós o vosso reino, né? E não é por aí, né? Nós somos equipe de saúde também, e quanto melhor a comunicação, maior é o sucesso do programa de treinamento do paciente. E o pior são aqueles que acreditam que sozinho já é possível prescrever, né? Pior ainda, né? Eu não sei o que é pior, Paulo, porque também não dá para fazer um trabalho só eu mando no babado todo, não tem como, a gente tem que comunicar. Eu faço essa provocação porque, assim, na minha concepção, acredito que também na sua, no caso, pela sua fala, né? Que não tem como você fazer qualquer tipo de prescrição sem que haja uma avaliação, que seja uma anamnese, um diagnóstico, um teste, porque você pode fazer ali que seja dos mais simples possíveis, um teste, no caso qualitativo, quiçá tem os parâmetros quantitativos, né? Para avaliar teste de força, teste de resistência aeróbia. Então imagina você trabalhar com cardiopata, alguém que teve um AVC, ou então um problema cardíaco, e sem ter esses parâmetros, fica muito difícil. É pisar num campo minado, né, Paulo? Eu falo que a avaliação é a base da prescrição. Então, se você não sabe avaliar, não tem como você prescrever. É a mesma coisa que você chegar num consultório médico, vai num cardiologista. O cardiologista nem te examina, não conversa com você e passa. Vai tomar tal medicação 2 vezes por dia, você sai com uma prescrição médica. Vai tomar um remédio sem avaliar, e você fala, poxa, mas o médico não me avaliou. Então, é a mesma coisa. Não tem como um profissional de educação física prescrever sem avaliar. A gente não conhece a condição do cliente. Preciso da avaliação, que é a base para prescrição. Não, perfeito. E considerando ali a pessoa que teve o diagnóstico, porque muitas vezes a pessoa, estou com diabetes. E agora, ó céus, ó vida, o que eu faço? Quando chega esse tipo de paciente para você, a gente fala paciente, que é muito comum no hospital, né? Eu peço até desculpas, porque é o vício de linguagem. Não, mas eu também falo, quando chega o cliente, o paciente, quais são as condutas que são feitas, primeira intervenção? A avaliação, né? Então, primeiro de tudo, começa com a avaliação. Mas quando a gente recebe um paciente, um cliente que tem algum diagnóstico, ele já vem minado, vamos dizer assim, de objeções. Então, é aquela pessoa que nunca fez atividade física e que, de repente, sai de uma consulta médica com um diagnóstico que, de certa forma, assusta e fala, poxa, a partir de agora eu vou precisar fazer exercício, né? Então, lá vem a Carla me falar que eu preciso ir para academia, muitas vezes é um ambiente que eu não me sinto confortável, que já tem aquela ligação num processo de sofrimento, né, de obrigação. E eu falo que o profissional de educação física que sabe se diferenciar hoje é aquele que tem uma abordagem integral, que entende do benefício do exercício, do programa de treinamento, mas que sabe que somente treinando aquelas 2 vezes por semana, né, 1 hora com personal, não vai mudar a realidade clínica do cliente. Então, que vai precisar fazer uma abordagem de estímulo, de mudança de estilo de vida mesmo. Então, como que eu consigo orientar, avaliar o dia a dia do paciente em relação à movimentação, como que ele consegue incorporar na rotina mudanças que sejam sustentáveis também, né, Paulo? Porque às vezes a gente quer mudar a vida do cara da noite pro dia, não vai mudar de 6 para 60, né? Então, a gente tem que entender a condição, saber como fazer uma boa intervenção motivacional, incluir na rotina e ter essa abordagem não só do exercício, mas orientações básicas de estilo de vida que fazem toda a diferença na questão da saúde. E até para tirar um pouco do terror que a atividade física causa na vida dessas pessoas. Porque se elas já fizessem exercício a vida inteira, não teriam diagnóstico de diabetes, não seriam cardiopatas, hipertensos, acima do peso. Muitas
muitas vezes não teriam desenvolvido um câncer. Então, a gente tem que saber acolher, se colocar no lugar do cliente, do paciente, com empatia e vamos juntos buscar uma solução e que o exercício físico está inserido nesse processo. Perfeito, porque é muito difícil, né? É diferente de uma pessoa que vai numa academia ou num clube e fala, eu quero emagrecer. Eu quero aumentar a massa. Ela já tem ali instalada, já tem consciente que ela é o chamado objetivos, né? Ela tem objetivos muito claros e que muitas vezes o profissional ele está ali e coloca quais são as principais necessidades mais os objetivos. Agora, quando você tem um paciente, alguém que tem alguma patologia, geralmente o objetivo dele é não ter dor, ou ter a cura. Exato, ou ter um exame controlado. Na próxima consulta médica eu quero levar meu exame melhor. O objetivo dele é comer muito. São coisas totalmente assim desconexas relacionadas à questão da saúde. Muitas vezes ele tem o prazer de comer, o prazer de ingerir bebida alcoólica, ou até mesmo um fumante. E é difícil você lidar com essa questão comportamental. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. O quanto nós, profissionais de educação física, temos que ter esse conhecimento, essa questão do comportamento, porque geralmente na graduação é muito forte essas questões biológicas. Sim. É muito forte, então a pessoa ela se forma, ela entende muito ali das questões de biomecânica. Eu bato muito na tecla disso, que é importante, mas não basta ela entender apenas das questões biológicas, ela tem que entender de gente, entender de comportamento. Qual a sua opinião sobre essa questão comportamental? Pra mim, é o que difere o profissional bom do mediano, né? O que faz mais do mesmo, que não vai se diferenciar no mercado. Se a gente pegar dados, né, Paulo, baseado em dados, toda pessoa que começa uma prática de atividade física, 50% da população que inicia desiste em 6 meses. E essa parte da desistência também é culpa nossa como profissional, da gente não saber como motivar, como estimular. Então, aquela pessoa começa, segunda-feira em janeiro, começou um monte de gente. Aí, passou 2 semanas, já metade dessas pessoas estão indo. Então, vai diminuindo ao longo do tempo, primeiro porque o profissional traçou as metas de forma inadequada. E segundo, não identificou qual estágio de mudança comportamental ele estava para até direcionar a prescrição. Eu gosto muito de um modelo que a gente utiliza na parte da psicologia, que foi desenvolvido para a cessação de tabagismo até, e que a gente consegue levar para a realidade da atividade física, que é um modelo de entrevista motivacional, né, do Prochaska e de Clemente, que fala dos estágios de mudança. Então, aquela pessoa que está em pré-contemplação, que nem pensa em mudar. Então, se você falar para o meu avô de 90 anos, que é tabagista desde os 13, vamos parar de fumar? Ele não quer nem ouvir falar isso. Então, ele está em pré-contemplação. Contemplação é aquela pessoa que até pensa em mudar, mas não é o momento agora. E a gente tem que saber como que eu converso com ela para fazer ela passar para o próximo estágio, que é o de preparação. Que eu sei da importância, mas não sei como começar. Aí, vai para o estágio de ação. Comecei a mudança. E é aí que a gente perde também, porque todo mundo acha, começou a fazer atividade física, vai ser para sempre. Não, as pessoas desistem. E aí a gente deixa de motivar ao longo do caminho. Então também é importante eu identificar, tá num estágio de ação, mas começou. Chance de desistir e voltar para qualquer uma dos estágios anteriores é alta. E o manutenção, que é aquela pessoa que faz mais de 6 meses. Que aí eu falo, sou eu, é você, é a grande parte dos profissionais de educação física e de uma pequena parcela da população que tem isso já como hábito. Então, se eu souber interferir na minha fala, na minha conduta, em cada um desses estágios, a chance dessa pessoa mudar o comportamento e adquirir ao longo da vida é muito grande. Porque a gente acha que efeito sanfona acontece só com o peso, e não é com qualquer comportamento, né? Então, tem aquelas pessoas que começam N vezes a academia e desistem. E isso também é falha nossa em como que eu estou interferindo de forma direta nesse processo. Até porque o processo, ele nunca é linear, né? Nunca! Nossa vida não é linear. Nunca. Ele sempre vai ter recaídas. Eu sempre falo que... Você pode ver vários vídeos motivacionais, sempre fala muito disso, né? E a nossa vida em si. Total. A gente estava conversando aqui nos bastidores, quantas mudanças que nós temos na nossa carreira, quantas mudanças que a gente tem até para fazer atividade física. Aí você está lá totalmente motivado, treinado, daqui a pouco você se machuca.
Daqui a pouco você muda o emprego. Exato, mudou o horário, Mudou o horário. Falo o meu caso, tive uma filha, na minha licença maternidade treinei todos os dias, voltei a trabalhar, poxa, minha rotina foi uma bagunça. Aí até reestruturar a rotina, conseguir encaixar a minha realidade, né? Então, vamos dizer assim, alinhar expectativa e realidade. Porque também não adianta eu querer virar atleta agora com 2 filhos pequenos, e é a realidade de grande parte da população. Então, o que dá para ser feito, né, dentro daquela rotina, facilitando o processo. E é isso que o profissional tem que olhar também. Vou fazer uma pergunta aqui um pouco mais difícil, com base no que você está falando agora. Que dicas que a gente pode dar para o profissional que está ouvindo, o personal trainer, para ajudar a motivar as pessoas que não querem treinar? É isso, eu acho que é estudar a questão de como que eu faço um processo de intervenção com pessoas que não querem mudar o comportamento. Porque existem estratégias corretas. Então, dependendo do perfil, eu vou ter que dar informação, né? Vou ter que facilitar no processo de criar metas, né? A gente usa muito aquelas metas SMARTs. Específicas, mensuráveis, alcançáveis, com objetivo pré-estabelecido, num tempo determinado. Então, existem estratégias que a gente consegue estudar para aplicar na prática com aquela pessoa que não quer mudar. E grande parte das vezes, principalmente o profissional que quer atuar na área da saúde, ele vai se deparar grande parte com pessoas que não querem mudar, estão lá por obrigação. E se eu não souber mudar essa chave no meu aluno, eu perco ele em 3 meses. Então, é importante que a gente tenha uma capacitação, né? Busque conhecimento voltado para essa parte mais de psicologia do que tanto de biomecânica. Eu falo que é entender muito de coach. Exato. Que é o foco no presente e futuro. Entender que essa pessoa ela tem que descobrir, né? Ela tem que mudar os seus hábitos por meio de empoderamento, autoconhecimento, que aí entra o conceito muito na área hospitalar, que é de prática corporal. Exato. Você fala muito de prática corporal, a pessoa ela entender o próprio corpo, entender que é importante ela se movimentar, do que propriamente ali só falar de prescrição exercícios físicos, né? Não sei se no hospital tem muito isso. A gente usa muito porque é a questão do movimento, né? Então, aquele estímulo que todo movimento conta. Muitas vezes o profissional se preocupa no treino, né? Então, eu preciso passar o melhor treino. Eu falo que o melhor treino ele só é bom se a pessoa faz. Então, primeiro de tudo, eu tenho que garantir que o meu aluno faça o treino. Se eu não consigo levar ele para o treino, eu posso ter o melhor treino do universo, Paulo. Se o paciente não tem aderência, eu não tenho resultado nenhum. Por isso que é importante perguntar. Exato. O que ele gosta de fazer, como que a gente pode ajudar no processo, encaixar na rotina. Então, tem muita gente que vai falar pra gente, eu faço por obrigação, odeio fazer, não quero, tô aqui, né? E eu sempre falo, vamos buscar uma alternativa de uma atividade que te dê prazer. Mas eu já ouvi milhares de vezes, não gosto de nada, já tentei de tudo. Então, como que eu posso fazer para encaixar uma rotina legal? Tá, não gosta de musculação e a proposta que você está me contratando? Que tal a gente colocar uma música que te dê prazer durante o treinamento? Que tal a gente colocar, né, alguma atividade no meio do treino que dê prazer, que remeta a boas lembranças, para facilitar esse processo e dar aquele gostinho, vamos dizer assim, de prazer minimamente para uma prática corporal? Você comentou das questões de diretrizes, que tem muitas pessoas que ficam focadas em diretrizes. E é comum, na graduação, o professor da cadeira de grupos especiais fazer isso. Sim, ele fala, é o famoso Ctrl-C, Ctrl-V, né? Ele pega lá nas diretrizes, Sociedade Brasileira XPT, de obesidade, de cardiopatas, enfim, e fala, olha, a partir de agora, para você orientar um obeso, tem que ser feito tantos % de carga, tem tanto de frequência cardíaca, e aí chega na hora, na academia, o obeso. Você não tem aparelho de força, você não tem um espirométrico, não tem nada, não tem nem um frequencímetro muitas vezes. E eu concordo com você que às vezes é importante as diretrizes, mas não ficar ali 100% focado nisso. Eu acho que o caminho que você falou, né, de primeiro entender quem está por trás ali, quem é o ser humano, entender de gente. Eu acho que assim, né, Paulo? A diretriz, ela é uma boa base, a gente Sim. precisa conhecer, mas não é o que vai fazer o negócio acontecer. Até porque grande parte das vezes, o cara que chega lá com obesidade, ele não é só obeso, ele tem obesidade, ele tem síndrome metabólica, ele tem uma pressão um pouquinho mais alterada. E aí o profissional fala, qual diretriz eu sigo? A do hipertenso, a do obeso, a do cardiopata? Porque tem é um tudo. monte de coisa junto. Tem diabetes, tem tudo. Tem tudo. E a realidade da academia não me possibilita colocar 75% do VO2, tá? Onde que eu pego esse VO2? O cara chegou sem exame nenhum. Né? Onde que eu...
como que eu faço esse monitoramento? Então, não é tudo que a gente estuda que a gente traz para a prática. É importante a gente ter o conhecimento, mas eu preciso saber, na minha realidade, como que eu vou fazer esses ajustes? Vou colocar o cara num leg press que comprime o abdômen, ele está super obeso, não se sente confortável e vai sair de lá odiando o exercício. Então, é entender de pessoa, né? Então, eu falo que profissional de educação física é profissional de saúde e, por isso, a gente tem obrigação de entender de pessoas, né? E não só de doenças, de condições e de treino. É dar mais foco no movimento do que propriamente no equipamento. Exato. A gente consegue dar um treino tranquilamente na casa do aluno, somente com ele e mais nada, né? Sem equipamento nenhum. Que às vezes as pessoas levantam bandeiras, não sei se você vê isso. Eu sou da musculação, eu sou do crossfit, eu sou do treinamento funcional. Eu acho, não sei se você concorda, que a ideia é você entender de todos os padrões de movimento do ser humano. Eu, na verdade, sou dessas, né? Eu acho que a gente tem que falar de movimento. O que se enquadrar melhor para o meu paciente, para o meu cliente, é o que eu vou usar como estratégia para treinamento. Essa questão, né, do eu sou, eu acho que para algumas pessoas ajuda bem, porque tem pessoas que gostam de pertencer a uma tribo, né? Então, a galera do CrossFit facilita a adesão. Para quem se reconhece no CrossFit, facilita. A galera, sei lá, do futebol do meu marido, eles gostam de ser. Mas para grande parte da população, não é assim que vai funcionar. E principalmente quando a gente fala de pessoas com condições crônicas. Então, eu tenho que saber, né? Porque para trabalhar bíceps vai ser flexão de cotovelo. Eu posso fazer ela de ponta cabeça, de qualquer lado. Mas vai ter que ser flexão de cotovelo. Independente se é no equipamento, se é no CrossFit, se é halter, se é com faixa elástica e se é só com peso corporal. Então, eu acho que é movimento e não somente uma modalidade. Perfeito. Agora nessa fase final, passa rápido aqui. Nossa, passa aí, eu falo alto. Passa rápido. Eu acho ótimo que para fazer os cortes aqui é maravilhoso, né? Produção. Ela fala muito conteúdo em pouco tempo. Eu acho lindo isso. É maravilhoso, Carla. A ideia aqui é a gente falar o seguinte. Imagina se eu fosse desenvolver competências. Eu quero desenvolver competências dos estudantes profissionais de educação física. Eu sei que para alguns, isso na prática, vivenciando, tem que ser bem específico. Então, aqui, estudante que está ouvindo, quero trabalhar com obeso. Quais conteúdos ele pode ali ter mais embasamento, ter mais informação e como que ele vai integrar tudo isso? Não sei se ficou clara a pergunta. Entendi. Quais capacidades ele precisa desenvolver para se tornar um profissional referência de excelência, naquele grupo? Exato. Bem, primeiro de tudo, eu iria para a parte mais humana, né? Então, estudar questão de mudança motivacional, né? Então, estágios comportamentais de mudança, estratégias de coach, porque isso ele vai conseguir transitar em qualquer grupo. Vai ter que estudar a questão de fisiologia e fisiopatologia da doença para entender como ela acontece. O outro passo é como eu avalio, porque não é a mesma avaliação para todo mundo. E a prescrição ela vem como consequência. Então, pensaria em empatia, estratégias de coaching, a fisiologia e fisiopatologia específica daquela doença, como que eu faço uma avaliação para aquele indivíduo, e aí a prescrição ela vem. Não sei se posso complementar, se você permitir, a parte farmacológica. Isso eu com certeza, na verdade... Entender o medicamento. Faz parte da avaliação. Então, quando eu falo em avaliação, avaliação clínica, uma boa anamnese, preciso saber histórico médico anterior, medicações de uso, cirurgias prévias, exames laboratoriais, preciso saber ler, interpretar e como que eu direciono. Aí eu penso em objetivos, o que eu vou traçar de meta, para pensar em testes funcionais. Então, antes dos testes funcionais que a gente está habituado a fazer de avaliação, toda essa parte de histórico vem antes e é o que vai me direcionar. Essa questão até de medicação, Paulo, vou abrir aqui um parênteses. Eu fui fazer uma avaliação de uma senhora que ela me colocou todas as medicações que ela fazia uso. E como diagnóstico, ela só falou para mim, eu tenho diabetes e eu tenho hipertensão. Quando eu vi as medicações, eu falei, nossa, mas tem um anticonvulsivante, tem uma medicação para Alzheimer, tem um monte de coisas que, através da medicação, me relatou a condição clínica real. E aí, quando eu fui falar com a família, ela falou, não, ela tem muito mais diagnóstico do que só diabetes e hipertensão. Então, eu sempre falo, eu não preciso decorar todas as medicações, mas eu tenho que minimamente ter o cuidado de pegar e pesquisar para que serve cada uma, e aí eu vou entender o contexto clínico real daquela pessoa. Por isso que nenhum treino pode ser feito que nem pastelaria. Não dá. Não tem como. Não tem como você falar, monta o treino para mim.
Não, Isso imagina independente se... de qualquer condição, mas... Imagina se você toma uma medicação que não deixa a sua frequência cardíaca subir. E aí eu vou lá e me baseio na frequência cardíaca para colocar alvo de treino. Falo, não, o seu treino tem que ser entre 140 e 160 batimentos. Só que na hora que eu vou olhar a medicação, você toma um remédio que não vai fazer sua frequência subir. Ele aumenta lá, acelera. Aí o profissional tá matando o cara na esteira, botando para correr, o cara tá lá, meu Deus, eu não aguento mais, a frequência não sobe. Você vai falar, nossa, mas... tá leve. Não é que tá leve. O remédio não vai deixar essa frequência subir. Então, é isso. Não é pastelaria, não é tudo para todo mundo e não é qualquer coisa que vai servir. A gente tem que considerar a condição de cada indivíduo. Podemos dizer que é comportamento, avaliação, controle, prescrição. Tem mais algum outro que faltou? Pilar? Não, acho que é isso. Isso. Porque você tendo todas essas informações... faz com que você atenda com segurança, né? Acho que a palavra é essa, segurança, e aumente a longevidade. Até porque eu, conversando com o Mauro Ghiselini e a dona Lia... Ah, é sensacional. Sensacional. Eu aprendi uma coisa com eles, que eles até comentaram, que a partir do momento que você vai envelhecendo, quando você não tem dor, é sinal porque já morreu. Eles falaram bem assim... Se não tem dor ou se não tem uma patologia, acontece. Por exemplo, eu tenho 44 anos, estou com hipotireoidismo e hérnia de disco. Então, quer dizer, praticante de atividade física, lógico que a hérnia foi por conta disso, mas tem uma questão metabólica. Total. A gente e se o envelhece, fora outras coisas que talvez eu nem saiba. Se a gente não tomar cuidado, você acaba prejudicando a pessoa. E quantas pessoas hoje em dia que fazem atividade física e não sabem que tem algum distúrbio metabólico, algum problema musculoesquelético, e cabe ao profissional ter ali todo um cuidado, né? Sempre entendendo essa questão comportamental. Direcionar, né, Paulo? Você sabe que uma coisa que eu falo sempre é: envelhecer não é sinônimo de adoecer, mas é raro uma pessoa que está envelhecendo não tenha nenhuma condição de doença, né? Então a gente tem que estar atento. E que, de certa forma, nós somos os principais olhos da equipe de saúde. Porque se você parar para pensar, quantas vezes você vai no médico por ano? Com 44 anos. É uma média de... Hoje, duas vezes por ano, uma média. 2 vezes por ano. Cada 6 meses. Exato. Tem pessoas que vai 1 vez por ano. E quando vai, né? Quantas vezes você está com um profissional de educação física? Quase todo dia. Entendeu? Então, assim, quem é o olho da equipe de saúde somos nós. Ah, mas tem o psicólogo. O psicólogo, sei lá, aquele que faz é 1 vez por semana. Então, de toda a equipe de saúde, nós somos o que estamos com maior frequência com uma pessoa. Então, a gente precisa se empoderar desse papel, que eu sou os olhos da equipe de saúde. Caso eu observe alguma coisa que não está conforme deveria, eu tenho que sinalizar a pessoa, a equipe, né, o familiar, para direcionar uma avaliação mais precisa. Mas nós somos equipe de saúde também. Então, a gente tem que saber enxergar que eu preciso controlar essas condições e preciso me empoderar do meu papel. Eu posso prevenir uma condição aguda grave, um infarto, um AVC, alguma coisa, através da minha prática. Carla, eu só tenho a falar sensacional que você falou agora. Você se empoderar como profissional da saúde. Tem muitas pessoas que falam que é profissional apenas do condicionamento físico, do fitness. E esquece que por detrás da pessoa não é só um corpo, não é só músculo, não é só o percentual de gordura, é muito mais do que isso, né? Com certeza, nós não somos só um bando de músculo andando por aí. Não é, né? É muito mais do que isso. E às vezes você identifica coisas mínimas, desde da criança para o alto rendimento, mas como também é aquela pessoa que às vezes tem um desvio postural, nunca ninguém falou para ela, ou teve receio de falar, e você indicar uma melhora para a pessoa. Sempre um trabalho de preferência, né? A gente fala, no mínimo, multidisciplinar, no mínimo. Se for interdisciplinar, melhor ainda. É simplesmente pegar um telefone e ligar para o médico. Exato. Eu falo, não sei por que tem profissional que tem medo, mas não é, faz o contato. Fala, olha, doutor, nós temos um paciente em comum, eu estou aqui com o Paulo, acompanhando o treinamento dele, observei esses pontos. Então, assim, a gente tem que confiar mais no nosso conhecimento. E por isso que a base é se preparar para isso. Então, e se não tem o conhecimento, busca. Exato. Vai atrás. Entendeu? Estuda. As pessoas parecem que não querem estudar, né? Só fica pensando em outras coisas, que é importante também, mas estuda, tem uma questão diária, né? Eu sempre falo que se cada um estudasse 10 minutos por dia... Nossa, seria sensacional. 100 horas, se a gente for pensar ali
em um mês, por exemplo, quantas horas que você vai estar estudando? Carla, mensagem final. Fica super à vontade. Olha, mensagem final para a população toda movimento é saúde, então a gente tem que buscar estratégias para se movimentar. E para o profissional de educação física, o estudante busque conhecimento, se empodere do seu papel como transformador da saúde da população, porque através do movimento a gente transforma. Muito bom. Carla, fala agora seus canais de comunicação, cursos que você tem. Fica à vontade para que as pessoas possam conhecer mais o trabalho da professora doutora Carla. Muito obrigada. Então, assim, meu Instagram é @carla.gpmontenegro. Meu YouTube é professora Carla Montenegro. E entra lá no perfil para conhecer. Tem um curso de pós-graduação de prescrição de exercício físico para grupos especiais, cursos de capacitação voltado para idoso, diabetes, cardiopata. Então, vai lá no perfil que tem muito conteúdo bom para vocês. Carla, só tenho a agradecer. Passou muito rápido, a gente está aqui mais de 40 minutos falando. Agradeço mesmo, conteúdo riquíssimo. Eu falo que o que eu gosto do podcast é que eu também aprendo cada vez mais. E compartilhando ideias, informações, isso faz com que eu também aprenda com o convidado e possa contribuir compartilhando com as pessoas. Obrigado mesmo. Eu que agradeço. Espero que seja só o começo aí de vários projetos que a gente possa estar fazendo em conjunto. E obrigado por você estar assistindo aqui até o final. Acompanhe os próximos episódios. Um grande abraço e até mais. Abraço. Tchau, tchau.